Olá, boa noite, ouvinte da 96,7 FM, a FM Universitária. Hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro de 2015, e começa agora o Educando Consciências, um bate-papo interativo sobre temas relevantes e atuais na sociedade. Aqui você encontra informação, discussão e conhecimento. Boa noite, Valfran. Boa noite, Clarissa. Boa noite a todos que estão escutando a FM Universitária aqui. A gente hoje tem aí mais uma participação do nosso programa, né? Lembrando a todos que fazem o Educando. E aí, Clarissa? Hoje a gente vai começar o programa com a frase do Malcolm X, que ele diz que não se pode separar paz de liberdade, porque ninguém consegue estar em paz a menos que tenha sua liberdade. É isso aí. Malcolm X aí falando, é interessante a gente perceber, né? A liberdade transmite tudo, inclusive a condição de paz. Clarissa, conta aí para os nossos ouvintes qual é o tema de hoje do programa. Hoje a gente vai falar sobre pedofilia, e aí com a gente no estúdio hoje está o conselheiro tutelar, Djan Moreira. Boa noite, Djan. Boa noite. É um prazer, uma honra muito grande poder estar aqui na FM Universitária, agradecer ao Valfran pelo convite e esperamos então poder corresponder às expectativas. É isso aí, meu amigo. Seja bem-vindo. Vamos debater agora a pedofilia. Não é isso aí, Clarissa? É isso. E para começar o debate, a gente vai direto para o Papo Consciente, que é com o André Santos. Boa noite, André. Boa noite, Clarissa. Boa noite a você que acompanha o Educando Consciências dessa sexta-feira. Como você já ouviu aí, o nosso tema de hoje é esse assunto que para muitos é meio espinhoso de ser tratado, mas é super importante de ser abordado. Devemos cada vez mais nos esclarecer acerca desse assunto. E hoje o nosso Papo Consciente será com o psicólogo e professor Ricardo de Carvalho. É um professor aqui da Universidade Federal, que falou com a gente um pouco e mostrou para a gente sobre a questão da abordagem psicológica acerca da pedofilia. E aí é o que a gente vai ouvir agora nessa entrevista. Vamos acompanhar. O Papo Consciente entrevista agora o psicólogo e professor Ricardo de Carvalho, que vai falar com a gente sobre como a psicologia vê a questão da pedofilia na sociedade. Então, professor, eu queria que o senhor começasse a explicar pra gente como é que a psicologia define a pedofilia. Olha, a pedofilia a gente pode avaliar a partir da perspectiva, principalmente da perspectiva biomédica, psiquiátrica. Na verdade, a origem do termo está ligada ao amor entre o adulto e a criança, né? O amor que o adulto sente pela criança. Mas o termo pedofilia é utilizado em termo na lógica do transtorno psiquiátrico, que é justamente uma perversão sexual, está ligado a uma distorção na preferência sexual, vamos dizer assim. Então, se a gente for procurar no CID-10 ou no DSM-5, na verdade, a gente vai encontrar uma perspectiva ligando a pedofilia a uma perversão. E a gente sabe que muitos casos, eles ocorrem dentro das famílias. Como é que é possível identificar que uma criança está sofrendo abuso sexual? Quais são as características que ela demonstra e que mostram que ela está sofrendo algum tipo de abuso? Pensando em como isso chega na criança, vai trazer várias consequências. Se ele sofre esse abuso, seja um abuso que realmente chega a ter a manipulação, né? Ou o próprio abuso apenas de visual, de pedir para ver, de fala, etc., que também é caracterizado como abuso, vai gerar consequências nessa criança. As consequências principais, vamos dizer assim, são a nível psicológico, ao aspecto afetivo da criança que vai ser abalado. Como é que isso vai ser abalado? Algumas pesquisas, alguns estudos demonstram que a possibilidade dessa criança vir a desenvolver também, a ser também um possível abusador, um possível pedófilo, ela se torna razoável, não estou dizendo que é 100%. O trauma é tão grande que ele termina achando aquilo ali, de certa forma, uma solução para lidar com seus conflitos de percepção do que é uma relação saudável. Além dessas consequências, a autoestima vai ser baixa, vai gerar para muitas dessas crianças, gera um sentimento de culpa enorme, como se ela fosse a responsável por ter sido abusada. Existe a possibilidade de descobrir um potencial pedófilo? A criança, normalmente, ela é sempre o termômetro, ela sempre sinaliza, de alguma forma. A criança, ela sinaliza de forma muito clara, mas muitas começam a ficar retraídas, muitas começam a falar coisas que não falavam anteriormente, perguntas que não faziam anteriormente, ligadas à área. Então, você começa a ver mudanças comportamentais na criança que sinalizam que algo está diferente. Então, o que a gente pode falar é que os pais, as pessoas mais próximas, têm que ficar atentas a mudanças que não condizem com a maturação da criança. Todos esses traumas, tanto
os físicos, mas especialmente os psicológicos, eles podem ser superados através do tratamento psicológico? A gente tenta, mas eu acho que um bom tratamento faz com que a criança ou o futuro adulto consiga lidar com isso de uma forma saudável. Não é simples, como ele disse, para muitas dessas pessoas gera uma culpa que é difícil de ser superada, mas eu acho que o tratamento psicológico, às vezes o psiquiátrico junto e outras terapias também podem auxiliar no sentido dela elaborar melhor essa questão de ter sido abusada. O apoio da família é importante nesse processo? É extremamente importante. Agora, o grande problema, às vezes, na questão da família, como você colocou no início, é que a família muitas vezes está envolvida. Então, vamos supor, o pai é acusado de abusar a filha ou filho, e aí você vai ter a mãe do lado e o pai do outro. Não vai deixar de ser pai, não vai deixar de ser referência muitas vezes para essa criança. Então, é complicado botar lá na frente do juiz e perguntar, ele realmente lhe abusou? Né? Então, o pai está de um lado falando algo, a mãe está do outro falando outro, ou a tia, sei lá quem. Agora, quando não há o envolvimento direto desses pais, são tios, avós, claro que a família é básica, é elemento essencial para que ela possa superar esse apoio, né? Quais são os cuidados que as famílias podem ter para evitar que esse tipo de problema aconteça nas famílias? A leitura que eu faço, acho, para cuidar da saúde emocional da criança é muito ter esse contato próximo com a criança. Como você está dizendo, hoje os pais têm mais dificuldade de estar próximos da criança. Mas se eles não estiverem próximos da criança, eles não têm como perceber nenhuma modificação. A proximidade é que permite essa percepção. Proximidade que eu digo é conversar. Quando eu coloco proximidade, além do conversar, o se relacionar, o se divertir, o brincar, a partir das brincadeiras você percebe muita coisa. E quando ela tem essa liberdade, por exemplo, ela pode chegar pro pai, meu coleguinha pediu para eu baixar as calças, por exemplo. Ela vai ter essa liberdade e o pai vai ter a liberdade de dizer, não, meu filho, mas você não tem necessidade, por que você queria fazer? Vai ter a possibilidade de conversar e da criança se sentir segura emocionalmente para lidar com esse tipo de questão. Inclusive evitar questões mais complexas como um pedófilo ou como um abuso a nível sexual. Eu acho que parte do princípio que os pais precisam ter mais tempo com seus filhos. Não estou dizendo tempo cronológico, mas tempo de qualidade. Conhecer seus filhos. Porque a partir do momento que eu conheço a criança, eu consigo perceber qualquer nuance. E esse foi o Papo Consciente de hoje, com o psicólogo e professor Ricardo de Carvalho. A entrevista, o nosso Papo Consciente com o professor de psicologia, Ricardo de Carvalho, na verdade. E a gente já está recebendo aqui o conselheiro Dejan Moreira, do Conselho Tutelar de Teresina. Certamente é um trauma muito grande, né, que as crianças que enfrentam essa realidade da pedofilia vivem, mas certamente elas contam com o trabalho do Conselho Tutelar de Teresina, não é isso? Boa noite. Boa noite. Dizer exatamente, né? A pedofilia, ela está dentro da violência sexual, né? Então, no dia a dia, não é? A matéria-prima, podemos dizer assim, do Conselho Tutelar é o sofrimento, não é? De crianças e adolescentes. E uma das violências mais perversas, Clarissa, é a violência sexual. Seja ela numa criança, adolescente, uma pessoa adulta. Mas, como o psicólogo falou aí na entrevista, aquela criança e aquele adolescente, por mais da crueldade da violência sexual, ela tendo o aparato, não é, da chamada rede de proteção à criança e adolescente, com a mesma crueldade, diante da crueldade, essa criança e adolescente pode reescrever a sua história de vida. Então, infelizmente, em Teresina, você pegar o mapa da violência contra crianças e adolescentes da Zona Leste, é o quarto maior incidência na Zona Leste de Teresina, é a violência sexual, né? Seja com criança ou adolescente, né? Então você já viu aí que esse tema rende muito e a gente vai continuar abordando durante o nosso programa de hoje. Volto com você, Valfran. É isso aí. A gente percebeu aqui que é uma coisa muito triste de se falar isso quando se coloca uma criança, né? E aí, eu aproveito e pergunto para você, Dejan Moreira, tem um percentual absurdo que se diz que no Piauí, ou no Brasil inteiro, há quase 76% dos pedófilos, né, que existe aqui no Brasil. E a gente fica até assustado quando vê esses dados, né? Esses dados aí que fazem com que a realidade aconteça.
E aí a gente queria perguntar, vocês também tiveram a participação de uma blitz educativa, né? Sobretudo nas estradas, nas PIs aqui do município. Como foi essa blitz? Eu queria aproveitar e comentar, que o senhor comentasse aí um pouco sobre isso, sobre essas blitz. Valfran, a Polícia Rodoviária Federal do Piauí, do Brasil, ela tem um projeto muito importante no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Então, eu tive a oportunidade de participar de um seminário, de um fórum de direitos humanos da PRF em Natal, no ano passado, e lá foi apresentada uma experiência do batalhão da Polícia de Pernambuco, onde era replicado nas rodovias estaduais esse projeto. E ficamos conversando com a PRF nacional e com a PM daqui para ver essa possibilidade, trazer essa realidade para o Piauí. E graças a Deus, em junho deste ano, nós recebemos o ok da PRF nacional e da PM. Então, para começar a transferência de metodologia desse projeto, mapear, né? Então, já é uma realidade, não é? Já está acontecendo essa transferência de metodologia nas rodovias da PRF para a PM, que a ideia é que, por que acontecia, Valfran e Clarissa? É que a cada 100 quilômetros você tinha um ponto ou um suposto ponto de exploração a criança ou adolescente, a cada 100 quilômetros. De 2 em 2 anos, esse mapa é divulgado, observou que, aliás, 50 quilômetros. Então, de 50 quilômetros, passou a 100 quilômetros. Aí você pode perceber, notar que acabou ou então está diminuindo, está aumentando, diminuindo. Só que está acontecendo, entrando para as rodovias estaduais. E o Piauí vai ser o segundo estado brasileiro a replicar esse importante projeto premiado, que é o projeto Mapear. Então, foi uma sugestão nossa do 4º Conselho e acredito que até em dezembro já possa ser realidade de fato. Nós fizemos uma experiência piloto e que foi muito positiva. Educação é sempre a melhor escolha para se fazer esclarecer, principalmente uma das razões para a gente estar fazendo esse tema aqui, né? E a gente aproveita e queria colocar aqui, Dejane, na sua experiência, você coloca aí, cite aí um pouco de como é fundamental a educação nesse esclarecimento sobre a pedofilia. A educação é o caminho, né? É a base, não é, de tudo, não é? E é importante ter o diálogo, o professor, o que é que pessoalmente o professor, a importância naquelas primeiras séries, na primária, não é? E é uma obrigação do professor, né? A comunicar ao conselho tutelar suspeita de maus tratos ou confirmação, e está entre eles a violência sexual. Tanto a escola como profissional de saúde, ele é obrigado, é lei, comunicar um caso como esse. Então a gente tem feito esse trabalho também com as escolas, palestra, não é? Foi lançado um guia escolar para essa questão da violência sexual, porque a violência sexual abrange toda essa, infelizmente, essa situação de violência. Não é só a pedofilia, não é? Tem a pedofilia, não é? São vários tipos, uns 11 tipos de violência sexual, entre elas a pedofilia. Só corrigindo o Valfran, que no começo ele falou que no Piauí corresponde a 76% no Brasil. Na verdade, o Brasil corresponde a 76% dos pedófilos no mundo, que é um número bem maior. E eu queria saber como é que o Conselho Tutelar, assim que ele acolhe essa criança, como é que ele lida com ela? Clarissa, esses números muito tristes, isso que envergonha todos nós, infelizmente podemos dizer que é desde o Brasil colônia, não é? Cabral, quando chegou ao Brasil, ele não vinha só com fome, com sede de água doce, né? Então, podemos dizer que os primeiros atos de violência sexual contra uma criança aconteceu logo na sua chegada. Então, passa para o Brasil Colônia, Brasil Império e hoje Brasil República. Quando o Conselho Tutelar tem
uma notícia dessa, uma denúncia triste como essa, te notifica, não é? Geralmente o pai é o responsável, é feita a conversa. A pedofilia, ela é um pouco mais difícil por conta que não necessariamente vai ter a penetração, não é? É mais silenciosa, mas quando há, é crime, porque são vários paradigmas, né? Mas o que para um paradigma religioso é pecado, tem um paradigma legal, cultural, e aí é muita questão do cultural também. Achar que a mulher, o menino ou a menina é uma propriedade do adulto, né? E que isso nós temos que estar combatendo. E o Conselho Tutelar, ele é importante porque tem que cumprir com o seu papel, que é o quê? Zelar os direitos de criança e adolescente. Então não tem conversa. Para nós o que importa é o paradigma legal, que é, claro, uma criança de 0 a 14 e adolescente até os 14 anos, meu amigo, não tem conversa. A gente tem que encaminhar e aí para as devidas providências. E o perfil do pedófilo? Dá para ter essa noção, mais ou menos? No mapa da violência contra criança e adolescente da Zona Leste de Teresina, nós podemos observar que está dentro de casa, e assim a realidade no Brasil todo, não é? É o pai, né? É a mãe, é o pai, é o tio, é o padrasto, é o avô, por exemplo, né? Geralmente são esses, né? Que realmente praticam esse tipo de violência contra a criança e o adolescente. O psicólogo falou aqui que a gente tem que estar alerta, né? Olhar sempre a criança, dar ouvido sempre o que ela diz, né? E que ela dá sinais. Quando vocês vão abordar, vocês enquanto conselheiros tutelares, vão abordar uma casa que tem eventualmente um caso parecido, como é que é feita essa abordagem? E essa criança, quando é encontrado, digamos assim, um pai ou avô, e que ela fica desprovida, ela fica na tutela de vocês, como é que é feito essa questão da tutela? Valfran, eu agradeço essa feliz oportunidade de estar aqui no programa FM Universitária e aproveitar para esclarecer isso, né? Que o Conselho Tutelar, ele é um órgão, não é, que zela direitos que está definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que é zelar? É fazer com que a família, a comunidade, a sociedade e o Estado efetivamente o façam. Então, nós não podemos investigar. A gente requisita serviços públicos e inclusive de segurança. Então, geralmente, chegou uma denúncia, é que a gente faz, se for de abuso sexual, que infelizmente é mais fácil de identificar, né, que aí leva para a DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, requisita lá a DPCA para o IML, que é para poder fazer o exame, que é precário, aliás, o Sanvis, para a menina no Sanvis, e para os meninos ainda, infelizmente, no IML. Mas é precário. Ou seja, se eu recebo vamos supor uma menina, eu recebo uma menina, e a perita vai fazer um exame ginecológico. Ou seja, se houve penetração, quer dizer que houve o abuso. Agora, se não houve, quer dizer que não, se não houve penetração, quer dizer que não houve o abuso, enfim. E aí, a maioria desse, né, pessoal que fazem isso, às vezes até escapam. Porque no nosso estado, infelizmente, não conta ainda com laboratório. Então, mas é preciso a cada denúncia ter a sua intervenção, e é isso que nós fazemos, né? Então, na sua carreira de conselheiro, teve algum caso, alguma história que mais te marcou? Clarice, infelizmente nós temos relatado com a pedofilia, não é? De que o adulto, né, tem um desejo, né, pela criança, é um pouco mais difícil, né? Mas aquele que há, infelizmente, a penetração, são vários casos, né? Mas nós temos aí uma criança de 2 meses que foi chupada pelo pai,
não é? E uniu, ano passado, em março do ano passado, uniu o ânus e a vagina da criança, da bebê, né? O pai. Nós temos a situação de uma criança de 10 anos que foi trocado, né, o sexo. A mãe, por conta do alcoolismo, trocou a filha por um vidro de corote, né, cachaça. Nós temos aí uma adolescente de 15 anos que foi estuprada pelo padrasto e espancada, não é? E a mãe, infelizmente, dando apoio. Eu posso citar um exemplo, porque, Clarissa, no Brasil tem um Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual, que é o dia da Araceli, né? E a Araceli, ela foi violentada, drogada e morta, teve seus seios, suas partes íntimas com marca de dentes, e 18 de maio. Pois aqui no Piauí nós temos nossa Araceli. Uma não morta, mas a Araceli, a nossa Araceli aqui do Piauí, é que desde os 8 anos, essa menina era estuprada pelo pai, e que o último estupro aconteceu no dia 18 de maio de 2013. Assim que eu entrei no Conselho Tutelar. E ela teve coragem, denunciou e está com a tia. Então, são esses tristes casos que chegam ao Conselho Tutelar, não é? Tanto de meninas e como também de meninos também. A gente percebe aí, Dejane, como você acabou de citar vários casos, e há um relato. A gente tem muito uma questão do senso comum de dizer que isso é mais uma classe baixa, né? Que é mais um fator de desconhecimento ou de não ter uma condição financeira elevada. Isso é verdade ou existe em todas as classes isso, como você, como tutelar, como conselheiro? Onde é que você encontra isso aqui na Zona Leste? Valfran, infelizmente nós não podemos fugir dessa triste realidade, né? Nós podemos dizer que aquelas pessoas que têm seus direitos já negados são os que mais violam direitos, né? Ou seja, o Estado já viola seus direitos e continua violando, né? Os próprios violam. Então, nesse mapa que nós fazemos, que é a nossa prestação de contas do Conselho Tutelar, é através desse mapa. Então, 90%, podemos dizer assim, é com as famílias realmente que já têm seus direitos negados, né? Agora, isso não, mas aí a gente atende casos, por exemplo, de gente que recebe 10, 15 salário mínimo, por exemplo, que é a classe alta, né? Podemos dizer assim. Então, está em todas as partes. Agora, claro, que mais é denunciado é onde é a classe, né, de baixa renda, porque tem mais facilidade, né? Eu lembro aqui, invoco aqui as palavras da delegada Vilma Alves, que ela disse que é mais difícil a pessoa, a questão do muro, né, dos muros, das mansões, não chega realmente ao Conselho Tutelar, porque lá mesmo se resolve lá entre eles, mas é muito mais fácil chegar numa casa de baixa renda, invadir, de poder olhar, de poder, enfim, essa é a realidade. Em relação à internet e o acesso à internet agora, quais são as formas de prevenção em relação à criança e esse acesso ilimitado para prevenir casos de pedofilia? Exatamente. Nós sabemos que o mundo virtual, né, possibilita mais realmente este contato, e aí passa, Clarice, pela orientação dos pais, né, pela autoridade do pai, da mãe, sobretudo, o cuidado, né, zelar e de ter cuidado, né? Claro que tem algumas restrições, tem até uma ONG, né, uma ONG que trabalha com isso, né, e nós sabemos também que dentro da internet é um espaço que atrai as crianças, né, e adolescentes, tem um mercado sujo, né, imundo, e um dos meios é aproveitar essas oportunidades, por exemplo, que você está nos dando hoje, e pedir para que os pais, as mães, enfim, possam estar mais atentos com relação à internet.
Isso aí, nós estamos debatendo sobre pedofilia. Aproveito aí, Clarice, e coloca aí como é que pode participar do programa. Você pode falar com a gente pelo Facebook, que é Programa Educando Consciências. Nosso Twitter é @EducandoFMUF. E tem um canal no YouTube que dá para ver o programa inteiro, que é Educando FM Universitário. Aproveito aí, Dejan, e aí tem uma triste estatísticas dizendo, né, sobre o percentual de crianças que são abusadas. E ele diz assim, meninas no caso, a cada 4 meninas, uma em cada 4 ela é abusada, e o menino, 1 em cada 10, né? E aí essas crianças vão ser vítimas, na maioria das vezes, antes de completar 18 anos. E aí a gente aproveita naqueles dados que você colocou e que o professor bem dizia, sobre também ser uma doença, né? E ser uma patologia, uma doença que precisa ser, e a informação e a educação vão ajudar a esclarecer sobre essa doença. Aproveita e coloca aqui, você colocou que tinha uma criança com 2 meses que vocês atenderam. Qual é a idade em si que isso acontece aqui em Teresina? Olha, é quase empate, crianças e adolescentes, né? E respondi aquela, eu estava lembrando que eu respondi aquela pergunta anterior com relação ao que é que o conselho faz, né? Assim, se eu, nesse caso dessa bebezinha de 2 meses que foi chupada pelo pai, como a mãe estava também encobrindo o marido, nós levamos para o abrigo e hoje ela perdeu o poder familiar. Então, aquele pai e a mãe também que é conivente, infelizmente, a maioria das vezes a mãe é conivente, né? Às vezes chega a perder o poder familiar. E para denunciar esses casos, como é que a gente pode fazer? A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente impõem a todos nós denunciar, né? Então, diante de um aí, você pode ligar para o Disque 100, que é universal, que é o mais fácil, né? E, se for aqui na Zona Leste, tem o 3233-8841, 9947-0654, mas o mais fácil, mais simples e barato, que é gratuito, é o Disque 100, que lá você não precisa se identificar, ligou tal, ou visitando ao Conselho Tutelar. Então é isso, o Educando Consciência fica por aqui. A gente conversou com o conselheiro tutelar Dejan Moreira. Dejan, muito obrigado. Dê sua última participação aí para os nossos ouvintes. É isso, é denunciar.